Programa. Apresente e vamos começar a conversar Vamos com ele, se lá, você já tiver. está aí, ó, já está online. José Luiz Neymer, ele é professor de Relações Internacionais do IBMEC lá no Rio de Janeiro. E claro que o assunto hoje é só Trump, basicamente, né? O que aconteceu hoje te surpreendeu, Niemeyer, José Luiz Niemeyer? O que você achou hoje da declaração do Trump? Te surpreendeu? Vai colocar o Lula numa encruzilhada, como está dizendo a extrema-direita? Ou está, na verdade, tirando o Lula de uma encruzilhada? Olha, eu acho que Boa tarde, muito Boa obrigado pelo tarde. Guga, obrigado, Ricardo Noblat. Tenho uma admiração muito grande pelo trabalho de vocês, pelo programa, um programa democrático que inclui muitas pessoas, parabéns. Eu achei que diplomacia tem sempre um cálculo em diplomacia. Hoje o presidente Lula ganhou, mas o que me interessa não é o presidente Lula ganhar ou perder. Porque quando você tem uma representação como essa nas Nações Unidas, quem tem que ganhar são outras duas instâncias de poder, é o Estado brasileiro e o Sistema Internacional de Estados. Eu também acho que o Sistema Internacional de Estados ganhou alguma coisa, porque o presidente Lula fez um bom discurso, eu acho que ele exagerou um pouco em política interna no início, falou demais de política interna, depois partiu para os temas que interessam, que são temas ligados à soberania, meio ambiente, à questão palestina, que é uma questão muito importante. O Brasil tem um papel fundamental para distender o sistema internacional, que está muito tenso, o momento é muito grave, muito, muito grave. Então, eu acho que ganha o sistema internacional com o discurso do chefe de Estado, Luiz Inácio Lula da Silva. O presidente Trump se mostrou, como sempre, muito alternativo, para dizer o menos, né? Ele olhou o Lula de longe durante seu discurso e fez uma menção de rosto, que não se faz também, é pouco usual numa relação entre chefes de Estado, mas é um líder muito, muito errático, muito alternativo, para dizer o menos, né? E vamos em frente. Eu gostei da relação entre os dois, me pareceu uma relação com menos conflito do que se avizinhava, e vamos aguardar os próximos acontecimentos. Mas é importante que essa Assembleia das Nações Unidas ela consiga, pelo menos, levar para discussão temas muito graves de um sistema internacional que caminha mais para a entropia do que para a cooperação. Quais são os pontos, professor, que o senhor acha que, vamos dizer, que hoje são vitais para o mundo e que o senhor tem dúvida ou não tem dúvida que puderam se resolver de uma forma positiva? Eu acho que nós temos que posicionar que o conceito de soberania é um conceito absoluto e não pode haver adjetivos para o conceito de soberania. O que o presidente Trump já pensou em fazer com relação à parte atlântica da Groenlândia, com relação ao Canal do Panamá, uma brincadeira de mau gosto que ele fez com o Canadá, o que o presidente Putin e o seu grupo político fazem na Ucrânia, o que fez essa semana ao invadir o espaço da Letônia com 2 aviões caça e ficar 12 minutos sobrevoando o espaço da Letônia, o que faz o presidente Xi e seu grupo político de ameaçar constantemente a ilha de Taiwan, a soberania de Taiwan, o que faz também o presidente Trump, para lembrar um fato desta semana, e ameaçar o governo venezuelano, mesmo que em águas internacionais, mas em frente ao território marítimo venezuelano. Tudo isso é muito grave e tem que ser discutido pelas Nações Unidas, por mais que lá não seja um lugar para decisões, mas é um lugar para consultas e conversas. Espero que eles conversem minimamente sobre o conceito de soberania porque alguns países centrais, a tríade, né, Estados Unidos, China e Rússia, está tentando relativizar o conceito de soberania. Estados Unidos, Rússia e China estão relativizando o conceito de soberania, e isso é muito grave. E você acha que, ainda voltando, porque você não acabou também falando de tanta coisa que não deu realmente um foco para esse ponto do Trump com o Lula, no sentido de, quem sabe, acabar com as tarifas, reduzir as tarifas, vai tirar o Lula de uma encruzilhada? É possível? Parece que é isso, esse gesto de hoje? O Guga, os Estados Unidos não vão conseguir produzir tudo que eles precisam do ponto de vista de bens e serviços. Eles não conseguem, eles não vão conseguir ser uma economia autárquica.
eles vão ter que continuar importando. Aliás, um país forte é um país que importa também. É uma bobagem aqueles que dizem que um país forte não importa. Um país forte importa tecnologia, produtos que ele não produz, serviços que ele não produz. Os Estados Unidos vai ter dificuldade, vou dar um exemplo. As tarifas continuam com relação ao dianteiro do boi. O Brasil exporta o dianteiro do boi para os Estados Unidos, que é a parte do boi que faz o hambúrguer. 60% do consumo norte-americano de carne é o hambúrguer. Então, eles precisam muito do dianteiro do boi. Muito desse dianteiro vem do Brasil, que é um grande produtor de pecuária e de carne para exportação, e já está dando inflação nos Estados Unidos por falta deste produto. Então, é claro que aos poucos eles vão revendo algumas tarifas e precisam rever também com relação a café, com relação a outros produtos que continuam taxados. Eu acho que no tempo e no espaço o presidente Trump vai rever, mas o Brasil já está buscando novos mercados, já está exportando café torrado para outros países, o dianteiro do boi já está exportando para outros países, a Embraer, que exporta muitos aviões para os Estados Unidos, continua exportando, mesmo com as tarifas. Então, eu tenho a impressão que o tarifaço acabou não sendo tão grave como a gente imaginava e faz com que o Brasil busque novas oportunidades de comércio exterior. Se o Lula resolver essa história com o Trump, conversando com o Trump, isso aí vai ser bom para a imagem do Lula. Aquela história de que ele não estava negociando vai acabar e o Lula, enfim, isso aí pode ter um potencial gigantesco, talvez, para a popularidade dele. Guga, se a gente for lembrar como estava a popularidade do presidente Lula, falando um pouco de política doméstica, antes do discurso duro que ele fez, um discurso correto, mas duro, no encerramento da cúpula dos BRICS. Eu comentei esse discurso inteirinho numa emissora, e foi um discurso muito bem feito. As pessoas criticam que ele mencionou uma nova moeda, que ele questionou a hierarquia de poder atual do sistema internacional, questionou a governança, mas tudo isso tem que ser questionado mesmo, né? E foi bem naquele discurso, e depois daquele discurso ele começou a voltar a aparecer como líder para o eleitorado brasileiro. Depois veio o tarifaço, muitos dizem, para rechaçar essa posição de questionador da ordem internacional da liderança de Lula. Eu não acho que o tarifaço foi só para isso. Eu acho que o tarifaço teve várias motivações. Uma delas é de política interna brasileira, mas outra é dos Estados Unidos perceberem que estão perdendo poder relativo, não poderem enfrentar de frente China, Índia e Rússia. Então, eles usam o Brasil como laboratório para enfrentar e mostrar que estão enfrentando um dos países dos BRICS. Eu acho que o tarifaço tem a ver com isso. E aí veio o tarifaço e, mais uma vez, o presidente brasileiro saiu bem, ganhou mais espaço do ponto de vista eleitoral com isso, e hoje eu acho que ele celebra, depois do seu discurso e depois do segundo discurso, que foi de Trump, ele celebra um posicionamento como chefe de Estado, por mais que a oposição mais radical, não o considere com essa liderança, mas Lula mostra algo que ele sempre conseguiu fazer bem, seu pai lembra bem disso, que é a diplomacia presidencial. O presidente Lula hoje deu mais mostrou seu perfil como fazendo diplomacia presidencial. Agora, professor, no lugar do Lula, o senhor se arriscaria aí para um encontro face a face com o Trump no Salão Oval? Eu não sei se é assim que será ou não, ou se será apenas um diálogo à distância, pela televisão, por canais privados, mas o senhor iria ou o Lula estará sujeito realmente a uma armadilha se ele for? Olha, Lula já negociou com muita gente que empinava a carroça, vamos dizer assim, né? Lula negociou com os militares, na época que era sindicalista, Lula negociou com aqueles que não queriam a redemocratização, ele enfrentou. Eu acho que ele enfrentaria uma situação de salão oval, mas eu acho que não vai ser necessário, porque Trump não vai querer que ele vá, porque talvez Lula tenha uma posição mais discreta lá, fique quieto, com alguma agressividade, alguma mais dura de Trump. Então, acho que ele não será no Salão Oval, será uma reunião, parece que já está marcado em algumas semanas online entre os dois presidentes. Já é um ponto muito importante frente àquilo que se falava nos últimos meses, que Lula não tinha interlocução com o presidente dos Estados Unidos da América. Parece que, a partir de hoje, o canal está aberto para uma interlocução eficiente.
Guga, Falando mais do BRICS, na internacional, qual que é a chance? o som do Guga ficou muito baixo. Eu não ouvi. Ué, É daí, Guga. tá baixo ainda? Tá muito baixo. Eu vou entrar de novo no telefone. Professor, enquanto resolve aí o problema com o Guga ali, se ele tentam se entender, deixa eu lhe perguntar uma outra coisa. Do ponto de vista de, vamos dizer, de eleições do efeito desses episódios, inclusive o de hoje, mas não quero também supervalorizar esse episódio de hoje, é, o Lula está indo, ao seu ver, na condição de favorito para a próxima eleição, ou ainda é cedo para se falar em favoritismo? Noblar, eu gostaria que tivesse uma pleiade de candidatos, né? Variados candidatos, para uma discussão mais aberta dos programas. Mas tudo leva a crer que nós vamos ter duas candidaturas centrais em 2026, que é a candidatura à reeleição do presidente Lula e um candidato que eu vou chamar, eu não vou chamar da extrema-direita, porque eu não acho que a extrema-direita vai estar representada neste nível de ter uma candidatura, mas um candidato de centro-direita, né? Que parece que ia ser Tarcísio, mas Tarcísio já começa a questionar a chance de vitória. Então, hoje, depois de toda essa discussão causada, por incrível que pareça, por parte da direita mais extremista, né? Eles que causaram essa questão sobre soberania econômica, foi causada pela direita mais radical, e a questão de soberania econômica, por mais que seja um conceito muito da sala de aula, mas o povão entende, porque isso tem a ver com emprego, tem a ver com geração de renda para os mais pobres, isso tem a ver com noção de pátria, que é algo muito que pega fundo, mesmo que a gente não consiga definir bem o que é pátria, mas o povão consegue se perceber como brasileiro. Então, toda essa questão que envolve soberania econômica, que o presidente Lula está trabalhando nos últimos meses, a partir da ação da extrema-direita, me parece que fazem o presidente Lula com não vou dizer favorito, mas muito bem colocado para 2026. Muito bem colocado. Guga, você Tá está bom meu ouvindo? áudio? Como é que tá meu áudio agora? Agora melhorou. Cadê, Guga? Professor, me diga uma coisa: o senhor acha que o Tarcísio, na hora H, pode farrapar e virar apenas candidato à reeleição? Ou também ainda é muito cedo para concluir isso? Parece que ele já está na possibilidade clara de ser candidato à reeleição para o governo do estado de São Paulo, né? Que é um processo que ele tem mais controle, né, Noblar? E aí eu imagino que o candidato da direita, né, deve ser uma relação entre dois partidos, tipo União Brasil, talvez, não vou dizer o PSD, eu acho que sem Tarcísio, o PSD fica muito dividido para acompanhar uma candidatura de direita ou de centro-direita. Aí deve ficar o governador Caiado, que vem fazendo um excelente trabalho como governador de Goiás, talvez tendo como vice o Romeu Zema, para trazer essa noção de um liberalismo mais conceitual para a candidatura, e também por ser um governador de um estado importante que é Minas Gerais. Então, acho que aí, comparado a Tarcísio, fica mais fácil para o presidente Lula no segundo turno, e talvez até no primeiro, porque se tivéssemos Tarcísio e outros saíssem, a gente faz uma conta simples, Tarcísio em torno de 20%, outros em torno de 4%, pode ser que no segundo turno, se todos se aproximassem de Tarcísio, talvez ele fosse mais difícil para o presidente Lula a reeleição. Sem Tarcísio, já que Tarcísio ele centraliza mais o apoio nessa centro-direita, na direita, então me parece que fica bem mais fácil a ação de Lula para a reeleição sem Tarcísio de Freitas. Né? Mas a Faria Lima, que é
onde mora todo o dinheiro desse país, ou grande parte desse dinheiro, está pressionando o Tarcísio de todas as maneiras para que ele seja candidato, garantindo todos os recursos que ele precisar para isso, dizendo que, mesmo que ele eventualmente perca essa eleição, ele é muito moço, poderá se candidatar na próxima. Como o Aécio Neves, se não tivesse feito as besteiras que fez, poderia ter se candidatado à próxima eleição se a Dilma não tivesse sido empichada e o Temer assumido. Então, o senhor acha que o Tarcísio vai resistir a todas essas pressões? Eu não tenho essas informações que você tem. Eu até meus Aham. pais perto da Faria Lima, mas eu não frequento a Faria Lima e pretendo não continuar frequentando. Prefiro frequentar o Leme, lá no Rio de Janeiro, onde eu gosto muito de estar, que é no Leme ou aqui no interior de São Paulo. Mas, ou em Friburgo, que eu gosto muito de Nova Friburgo também. Mas o peso da Faria Lima, o presidente Lula já deixou claro isso em alguns discursos, né? Ele governa para os mais pobres. Quanto mais a Faria Lima aparece, quanto mais ela aparece buscando influenciar o processo político brasileiro, isso é divulgado em todo, mais o presidente Lula se aproxima mais pobres, daqueles que precisam de um governo que tenha uma pegada social a partir da intervenção do Estado maior. Então, eu também não sei se é positivo Como é que tá meu áudio? o governador Tarcísio Freitas ficar muito como alguém da Faria Lima. Eu acho que isso, para ele, aumenta muito o peso de representar interesses de uma elite econômica. E eu já estou com 59 anos, participei de várias eleições, desde que eu comecei a votar, e como cientista político, eu nunca vi ninguém eleito no Brasil que representasse diretamente os interesses da elite econômica. Você teve candidatos que estavam próximos da elite econômica, mas alguém que recebe a medalha de representante da elite econômica nunca me pareceu um bom motor de votos. Inclusive, eu acho que Tarcísio de Freitas se incomoda com isso. Isso explica aquele discurso um pouco exagerado na Avenida Paulista, que atraiu o eleitorado, deixar claro que é próximo do eleitorado bolsonarista, porque é um eleitorado que tem problemas com a Faria Lima, né? Como também o eleitorado mais raiz do PT. Eu não sei se os candidatos estão querendo se ver muito próximos da Faria Lima. Ele recebeu apoio, principalmente o apoio econômico e financeiro, como você falou. Mas eu não acho que isso vai ser um definidor para Tarcísio tentar a eleição para a presidência da República. Por que é que o senhor não tocou no nome do Ratinho Júnior, que também é cogitado para eventualmente ser candidato? Eu não preciso ouvir vocês falarem primeiro para eu poder falar, né? Eu Então, Ratinho Júnior era uma outra opção. Quando eu falei que eu queria, em 26, uma pleiade de candidatos, eu posso falar quais eu queria: Tarcísio, Caiado, Ratinho Júnior, desculpe, Zema, Ronaldo Caiado, em ordem do espectro ideológico, tá? Numa ordem gráfica aqui. Caiado, Zema, Caiado, Ratinho Júnior, Tarcísio, Alckmin, Simone Tebet, Alckmin saindo pelo PSB. Eu queria Marina sempre candidata pelo Rede. Eu acho que é importante o discurso de Marina com relação a nossas questões ambientais. Depois eu queria Haddad candidato em lugar de Lula, é o que eu queria. E depois eu queria Boulos como candidato mais da extrema esquerda ou da esquerda. Esses seriam os candidatos. E Ciro Gomes também candidato. Seriam os candidatos que eu gostaria. Acho que você teria um primeiro turno de muito debate, com posições menos populistas e mais de conceitos sobre política. Mas não vai ser o que vai ocorrer. Eu sou um botafoguense, né? Isso é o mais importante. O botafoguense quer, ele não consegue, demora para conseguir. Então, eu não vou conseguir esse primeiro turno e vamos ficar com o primeiro turno entre Lula e o candidato da direita. E por que o senhor prefere o Haddad a Lula como candidato? Por quê, Noblar? Eu acho que nós estamos esgotados dos candidatos com perfil populista. O presidente Lula tem um perfil mais populista do que institucional. Nós estamos cansados dos candidatos que dividem o eleitorado para se beneficiar. Inclusive, isso repercute no Congresso muito mal, nas alianças no Congresso, atrapalha muito a governabilidade isso. E eu acho fundamental que você tenha candidatos mais institucionais. Eu prefiro um segundo turno debatendo Haddad
e Ratinho Júnior do que um segundo turno onde o presidente Lula vai ficar o tempo todo sendo agredido, né? Porque ele dá margens para ser agredido muitas vezes, e tendo que também fazer algo que eu nem sei se ele gosta, que eu acho que ele não gosta, mas que ele tem que fazer numa situação como essa, que é agredir. Então, acho que isso empobrece o debate. Eu acho que era melhor péssimos candidatos institucionais no Brasil. Guga, você tem mais perguntas para o professor? A proximidade com o trumpismo, fascismo, De novo, seu áudio, seu áudio continua ruim, Guga. Professor, uma vez que Lula não, uma vez que Guga está sem voz, e uma vez que pelo menos eu lhe fiz as perguntas que eu gostaria de lhe fazer, eu queria talvez fazer uma última. Voltando ainda a essa questão da soberania. É, o, Como o senhor mesmo lembrou numa das suas respostas, o Lula começou a recuperar a popularidade que, em parte, ele tinha perdido, principalmente quando sai o tarifaço, quando se vê a atuação lá fora do embaixador do tarifaço, eu pelo menos chamo ele assim, o Dudu Bolsonaro, e o Lula se abraçou inteligentemente, mas não só por uma questão de inteligência, por uma questão que estava obrigado a fazer, da defesa da soberania brasileira, que ele hoje ele tocou e tocou várias vezes nesse discurso dele na Assembleia Geral da ONU. Mas agora também, eu acho que talvez depois de um intervalo de 20 anos, essa questão da PEC, da anistia, misturada com a PEC da bandidagem, isso levou a esquerda, pela primeira vez nesse intervalo aí de mais ou menos 20 anos, voltar a reocupar as ruas desse país. Isso aconteceu em 27, nas 27 capitais, em dezenas de cidades de pequeno e médio porte. Então, o Lula também recebeu de presente aí é, 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 a bandeira da luta contra a corrupção, que aparentemente, ou de verdade, o governo, o PT, a esquerda, de uma maneira em geral, tinha perdido nos últimos 20 anos. Ele também está sendo muito ajudado por esses erros todos cometidos pelos que se lhe opõem. O senhor não concorda? Concordo. Eu só não sei se Congresso, Noblar, ele tem tanta oposição assim em partidos do Centrão, principalmente de deputados do Norte e Nordeste. Eu acho que Lula é bem querido por partes destes partidos representando o Norte e Nordeste. Vide o caso do MDB do Norte, ele é muito ligado ao governo do Pará. Vide os partidos do Centrão representados no Nordeste, alguns são próximos de Lula. Então, eu acho que Lula tem um fôlego grande com os países do Centrão que representam o Norte e Nordeste da Federação. Com relação à anistia, é um absurdo discutir anistia, né? Você não pode questionar o processo administrado pelo Supremo, que me pareceu um processo às claras, com todo cuidado e equilíbrio. Inclusive, sobre a anistia, eu quero deixar claro aqui para o assinante do seu canal que eu sou um crítico da anistia de 79. O que eu quero dizer com isso? Que em 79 se anistiou, na verdade, agentes do Estado brasileiro que sequestraram, torturaram e assassinaram os estados subversivos se utilizando de estrutura do Estado. Isso é crime grave, chama-se terrorismo de Estado. Estes agentes não deveriam ter sido anistiados. Não dá para comparar, e eu falo isso para algumas pessoas que ficam chateadas comigo, mas o que eu posso fazer? Comparar a ação dos agentes do Estado que se utilizaram de estrutura do Estado para sequestrar, nesta ordem, sequestrar, torturar e assassinar irmãos brasileiros com crimes cometidos por grupos muito menores, sem os recursos específicos, né? Grupos que se posicionavam contra o regime, contra a ditadura civil-militar instaurada em 64. Então, eu acho que se é para questionar a anistia, vamos primeiro questionar a anistia de 79.
Com relação à PEC da blindagem, eu, como também sou gato escaldado, até acho que o deputado tem que se preservar de influências contra o seu mandato. Mas a PEC da blindagem, do jeito que está proposta, é algo gravíssimo e será rechaçada na Comissão de Constituição e Justiça essa semana ainda, assim espero. Eu vou chutar aqui. Eu acho que 20, 22, 25 senadores votarão contra e votarão favorável ao parecer do senador Alessandro Vieira, que é um excelente senador do Espírito Santo, e vão arquivar. Eu espero que nenhum senador na CCJ traga, você precisa de 8, se não estou enganado, vocês conhecem melhor que eu essas dinâmicas, 8 senadores que levem o projeto para plenário. Eu espero que o projeto nem chegue ao plenário e seja devidamente arquivado na CCJ. É mais ou menos isso que, segundo o Alessandro Vieira, mas também segundo o presidente da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, que é o Otto Alencar, do PSD da Bahia, me falou ontem que, olha, a nossa intenção é que isso nem vá a plenário. Nem vá a plenário. E parece que essa também é a intenção oculta, pelo menos oculta até agora, do senador Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado. Professor, eu queria lhe agradecer em meu nome, em nome do Guga. Eu acho que o meu áudio tá bom agora, hein? Então Só faça mais fazer uma pergunta ao professor para a gente encerrar, Guga. O Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, disse que a agenda do Lula tá cheia, que semana que vem ele não vai poder se encontrar com o Trump, vai rolar um telefonema. O que você acha do Lula, de certa maneira, não dar prioridade a esse encontro? Ele poderia dar um jeito de ir, né? Ou não? Ou ele deve fazer dessa maneira? Ô, Guga, eu vou contar uma história aqui que é de lenda aqui do interior de São Paulo, mas seu pai eu acho que vai permitir que eu conte. Uma vez, o fundador do Banco Brasil, Amador Aguiar, estava no restaurante no interior de São Paulo, eu acho que em Marília. E um sujeito viu o Amador Aguiar, viu quando ele foi ao toalete, acompanhou o Amador Aguiar e pediu para o Amador Aguiar cumprimentá-lo quando voltasse à mesa, que ele estava numa mesa com amigos. O Amador Aguiar achou aquilo cumprimentar alguém que eu não conheço, e fez, porque o Amador era um homem generoso. Quando eles voltaram e o Amador cumprimentou, tá bom, fulano, ele falou, agora não posso falar com você, Amador, agora estou ocupado. Quer dizer, dispensou aquilo que ele tinha pedido como apoio. Eu acho que o presidente não deveria dispensar a possibilidade de conversar com o presidente Trump. Eu conheço essa história é ótima. O cidadão que pediu isso ao Amador Aguiar queria demonstrar prestígio. Tinha força, né? Parecer mais forte do que era ali para aquele público da mesa. Professor, muito obrigado pela sua participação. Voltaremos nos encontrar em breve. Um grande Obrigado, professor. Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo programa, parabéns ao seu filho, ao Guga. Um abraço, Alice, e vamos em frente. O Alice, a gente tem